Olá, amigos! Estamos, nesse sábado, né, com um conteúdo diferente. Um conteúdo, que sábado nem a gente tem conteúdo, mas diante desse comentário aqui, que muito me orgulha, né, me honra, eu abro, então, essa sessão para fazer esse conteúdo aqui, para que a gente possa entender algumas coisas, né, sem julgamento aqui, sem eu querer dar lições de moral ou querer dizer que eu sei mais que você, porque não é assim. Eu aprendo com você, você aprende comigo e assim a gente vai vivendo. Então, eu queria agradecer muito ao Vitor que postou aqui este comentário, tá? Boa tarde. Tenho uma pergunta. Por que você não gosta da direita? Tipo, sei lá, o bolsonarismo é um lixo, óbvio, mas será que não tem nada de interessante na direita? Eu às vezes concordo com coisas de direita. Por exemplo, o Estado geralmente faz muita cagada na economia. Claro que o setor privado também, mas o Estado intervir na economia demais não pode acabar diminuindo a concorrência e gerar dívidas ao Estado e burocracia na economia? Gosto dos seus vídeos. Parabéns pela qualidade e coerência. Por favor, não me xingue. Só quero ouvir opiniões de terceiros que pensam diferente de mim. Bom, primeiramente, Vitor, vou só explicar uma coisa. Eu só xingo, sabe quem? Sabe quem que eu xingo aqui? Quem vem com lacração, com falta de educação, que não é o teu caso. Que é alto nível. Quando o cara vem com alto nível, bola refinadinha aqui, ó. Vamos fazer o gol. Passa a bola e não tem problema. É isso aí. Tá? Não vou xingar porque pensa diferente de mim. Ai, não, pensa. Não, eu acho que o mundo ele é feito pela diversidade. E a diversidade que eu estou falando aqui não é só a diversidade sexual, não. É a diversidade cultural, a diversidade de pensamento, a pluralidade de pensamento. Isso para mim é uma coisa que é muito cara. Eu sou um democrata, antes de mais nada. Então, para mim, é um prazer, tê-lo aqui no canal. Me sinto honrado, uma pessoa de direita, sim. Talvez você se coloque como uma pessoa de direita, mas uma pessoa decente, uma pessoa correta. E pessoas corretas, para mim, sempre serão muito bem-vindas. Mas muito bem-vindas mesmo. Eu quero te dizer o seguinte, tá? Tua pergunta, né? Por que eu não gosto da direita? Veja bem, eu sou um homem de centro-esquerda, tá? Eu me coloco como centro-esquerda. Eu não gosto da direita brasileira por um motivo muito simples. Porque ela, historicamente, ela cristalizou-se, na manutenção das coisas como elas estão. Das desigualdades. A direita, historicamente falando, no Brasil, eu tô falando no Brasil porque há direitas e direitas pelo mundo afora. Mas a direita brasileira, ela tende a, como é que eu vou te dizer, a manter coisas como elas estão. E eu não concordo com isso, tá? Essa é uma visão minha, pessoal, tá? E eu já disse aqui várias vezes, talvez você não tenha ouvido, mas é que eu falo tanta coisa, tem muito conteúdo mesmo. Eu já falei aqui uma vez aí, algumas vezes aí, que eu tenho homens de centro-direita que eu respeito muito. Muito, muito, muito. Por exemplo, Ulisses Guimarães é um cara que eu respeito demais, sabe? Eu respeito, porque você imagina se o cara que apoiou o golpe em 64, ele apoiou. E foi aquele cara que teve a capacidade de rever seu posicionamento e lutou contra. Ah, se foi, não importa, ele lutou contra. Quem é que tem coragem de dizer, olha, eu errei, eu revejo meus conceitos? É muito difícil, né? Ultimamente não tem acontecido isso, né? Tem gente que exige a autocrítica do outro, mas não faz a sua, né? Mas é isso. Então, assim, eu não tenho nada contra a direita no sentido de ódio pessoal. Mas eu não concordo, eu sou uma pessoa de centro-esquerda. Minha linha de pensamento é a esquerda. Eu nunca escondi isso. Embora muita gente de esquerda me coloque para a direita, mas aí é o problema de cada um. Né? Essas categorizações, às vezes são também, abre aspas aqui, abre parênteses,
cada um se coloca como quer também, né? Com relação ao tamanho do Estado, dimensão do Estado, eu não defendo, Vitor, o Estado máximo, mas eu também não defendo o Estado mínimo. Não, Estado mínimo é absurdo, porque o Estado tem suas funções próprias. E quando você diz que ele é mínimo, ele deixa de ter algumas funções. Então, assim, primeiramente, para a gente discutir isso, para a gente debater isso, a gente tem que entender que Estado é a estrutura permanente. O nosso país é um Estado. E vai mudar de presidente daqui a 4 anos e vai continuar sendo o Brasil. Então o Brasil não pode ser nem mínimo nem máximo. Ele tem que ser o tamanho certo. Ou eu digo que o Estado é que nem roupa. Se você botar, você tiver com nem eu um pouquinho acima do peso e botar uma roupa, embora eu seja acima do peso, mas uma roupa do tamanho de uma pessoa super obesa, essa roupa vai ficar larga em mim. Se eu quiser usar uma roupa de alguém que seja magro, não vai caber. Então tem um tamanho que nem é tanto nem outro. O Estado tem que ter um tamanho dele dentro dentro das suas funções. Ponto. Então, nessa coisa de Estado máximo nem mínimo. O Estado, né, cria a lei e é o primeiro a burlar a lei. É verdade. Mas aí criou-se um mito de que parece que só tem competente, né? Só é competente, só é sério, só é honesto o setor privado. E não é verdade. Olha o que está acontecendo no caso das americanas agora, os escândalos de corrupção das americanas. É um exemplo. E é no setor privado. Às vezes se junta o setor privado com o setor público para cometer, né, corrupção. Vídeos, escândalos das empreiteiras brasileiras que deu origem, né? Aí no processo do mensalão a gente viu isso muito, né? E aí, por exemplo, uma intervenção do Estado que prejudicou a economia brasileira foi a Lava Jato fazendo, né, todo aquele processo em que a Lava Jato tirou o emprego de muita gente. Não que não tivesse que se investigar as coisas erradas, mas aí está um exemplo. E tem muita gente de direita que aplaudiu a Lava Jato e a aplaude até hoje, né? Então, isso sim é uma intervenção do Estado na economia, por exemplo. Então, assim, o Estado tem que intervir quando é o seu papel. E qual é o papel do Estado? Muitas pessoas não sabem disso. Poucas sabem disso. O Estado, ele estabelece através do seu poder executivo, as ações que têm que ser feitas nas diversas áreas do país. Na saúde, na educação, na economia, enfim, meio ambiente, por aí vai. Na parte do legislativo, ele cria leis, ele dá as diretrizes, ele dá as bases, porque toda ação tem que ser feita dentro da lei, principalmente dentro da Constituição, que é a mãe das leis desse país. E o poder, né, judiciário, ele é o poder para julgar. Porque quando há excesso, quando há infrações, seja minha como cidadão comum ou do Estado, essas infrações têm que ser, né, julgadas. E estou falando no plano teórico. Então, assim, tem essa coisa. Quando eu digo que o Estado é mínimo, qual é a função mínima do Estado? A função mínima do Estado não é feita no Brasil. Segundo a Constituição Federal, sabia que todos nós temos direito à saúde pública? Está lá na Constituição Federal. Ela diz também que é dever do Estado, né, e direito de todo cidadão ter a educação. Né? E aí? Nós temos hoje milhares de analfabetos. Não só os que não sabem ler nada mesmo, como também aqueles que são funcionais. Mas está lá na lei, né? E na lei que é a LDB e na Constituição Federal, o direito de ter acesso à educação. E privatizações. Privatizações são importantes. Acho que sim, podem ser feitas. Eu não sou contra privatizações. No sentido, no termo com assim, concreto. Mas as que são feitas no Brasil, eu sou totalmente contra. Eu vou dar um exemplo, tá? A malha ferroviária foi privatizada. Me diz quantos, busca aí, busca se eu estou errado, quantos quilômetros
de ferrovias, as operadoras de transporte ferroviário construíram. E se elas revitalizaram algumas coisas, foi muito mais por interesse econômico do que qualquer outra coisa. Tanto é que outros trechos, ramais, né, que se chama, né, foram extintos. E nossa malha ferroviária encolheu. Não foi boa essa privatização. Não foi boa. Vou dar outro exemplo. Se você tiver um problema com a sua operadora de telefone, hoje você tem 3 operadoras. E elas fazem o que elas querem. Você muda para uma, você mude de frente da outra e acabou. Ficou um oligopólio. Não é verdade? Bancos nós temos 5, 2 públicos e 3 privados. E o que tu vai fazer? Ah, mas tem os bancos digitais. Eu estou falando de banco que realmente, né, aquela estrutura toda, que você tem um banco em todo o Brasil e tal. 5 instituições mandam o tempo todo. Aliás, os mais ricos são os banqueiros. Então, olhe o todo da história e você vai ver que nós não temos que ter um Estado máximo nem mínimo e que a direita tem pessoas de bem, como você, de repente, se titula de direita e é uma pessoa de bem. Agora, o que nós temos hoje de direita no Brasil? Um bando de gente, com todo respeito, ignorante, grosseira, mal educada, que o tempo todo só sabe falar mal do PT, querem mal, são contra o PT, tá? E tu que é contra o PT, o que tu coloca contra? O que você coloca como alternativa ao PT? Eu sou contra o PT, eu sou uma pessoa que eu critico o PT o tempo todo, mas eu não vou colocar qualquer coisa no lugar do Lula hoje, né? Então, assim, eu tenho uma visão de política que tange o caminho da centro-esquerda. Porque a direita sempre representou, historicamente falando, a conservação, por isso o termo conservador, da estrutura como um todo. Eu não acho que a estrutura brasileira, no que tange as desigualdades sociais, no que tange a economia, tá legal. O Estado não tem que intervir tanto na economia, mas ele tem que intervir sim. Porque um banco central independente significa, em outras palavras, por exemplo, que os bancos fazem o que eles querem. Todos nós temos que ter fiscalizados. E aí eu digo, o Estado brasileiro precisa ter um controle maior daquilo dos serviços. Por isso que eu fortaleço, né, a ideia de fortalecermos as nossas agências reguladoras, de fato. Seja a Anatel, a ANAC, a ANEL, a ANA, a Agência Nacional das Águas, né? Porque é preciso. E às vezes a privatização não é um caminho. A Ceitec né, produz componentes eletrônicos que não dá para privatizar hoje, estrategicamente falando, não dá. Os Correios não dá para privatizar por quê? Porque ela chega, o único que chega lá em Itapipoca do Oeste é o Correio. Então, se eu privatizar, eu vou tirar o acesso da encomenda do cara lá de Itapipoca do Oeste. Se eu pegar e privatizar tudo e colocar na mão do controle privado, sem controle desse serviço, como é que vai ser as coisas? O Estado tem que regular e ele tem que agir como regulador. Os neoliberais não falam na regulação do Estado, porque eles querem desregular tudo mesmo. Por isso que, né, fizeram a Anatel que não funciona. Então eu tenho que regular o Estado, eu tenho que regular. Com controle, sem exagero, sem dúvida. Mas aí é uma outra coisa, porque você pode fazer o quê? Qual é o caminho que está se criando? Nós temos uma vaca está cheia de carrapatos. O que eu faço? Eu mato a vaca para acabar com os carrapatos? Ou eu mato os carrapatos? Trato
para a vaca sobreviver. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. Ou eu jogo a bacia, a água e o bebê fora, ou eu só jogo a bacia, a água suja e mantenho a bacia e o bebê. É nesse sentido que a gente precisa caminhar e entender que soluções complexas não tem encaminhamentos simplistas como o que o bolsonarismo ou o petismo propõe. Pare e pense nisso, meu irmão e minha irmã, e né, especialmente aqui ao Vitor. Espero que estas palavras possam chegar, né, a mais compatriotas, que a gente possa, né, pensar que o Estado não tem que ser máximo nem mínimo, ele é como uma roupa, ele tem que ser do tamanho necessário. Para o tamanho do Brasil, tem que ser grande sim. Por quê? Porque o Brasil é grande, mas ele não pode ser exagerado. E assim vai. Tudo tem uma coisa chamada bom senso. E a centralidade na política não é ser em cima do muro, mas ser aquele que entende que o radicalismo não nos leva a lugar algum. É isso. Obrigado, Vitor, pela pergunta e a você aí que acompanha o nosso canal, porque hoje, né, nós atingimos a marca de 5 milhões de visualizações e é muito importante comemorarmos esta marca. Então, obrigado de coração. Até!